Fala Roberto, fala pessoal! Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que comer antes de um pedal longo. Bom, isso vai depender do momento, do horário do dia em que você vai fazer essa prática esportiva. Mas levando em consideração que a maioria das pessoas fazem um treino longo de ciclismo pela manhã, então vamos considerar a primeira refeição ali do dia, o de jejum, o café da manhã. Essa refeição, ela vai servir como um suporte ali para elevar a tua glicemia, para te dar um suporte em nível sérico, então corrente sanguínea, tá? O que você comer antes do pedal, ele não vai ir para os teus músculos, ele não vai chegar nem perto dos teus músculos. Então, para a gente ter uma quantidade maior, fazer um estoque de glicogênio muscular, que vai ser super importante nesse pedal mais longo, então você vai ter que pensar na sua refeição do dia anterior. Então, no teu jantar. O seu jantar é como se fosse o teu pré-treino, tá? Ele vai ser muito importante nessa prática esportiva. Então, no jantar do dia, da noite anterior ao pedal, o que comer? Você vai consumir alimentos fontes de carboidrato que vão servir para fazer esse estoque de glicogênio muscular e também uma fonte proteica. Evitar nesse momento excesso de vegetais, excesso de fibras, porque isso pode estimular muito o teu intestino no dia seguinte e isso pode trazer algum desconforto durante a prática esportiva. Então, o que poderia ser? Poderia ser, por exemplo, um macarrão sem glúten, com uma carne desfiada, um frango desfiado e alguns vegetais como abobrinha e cenoura ralados. Poderia ser, por exemplo, uma tapioca com recheio de frango, uma tapioca um pouco maior, com recheio ali de frango e tomate e um pouco de cenoura cozido. Poderia ser, por exemplo, um sanduíche de atum, poderia ser uma salada de frutas e um whey batido. Isso tudo vai depender do teu peso, da tua composição corporal, de que fase da dieta você tá, se você tá em alguma restrição alimentar ou não. Então, isso tudo vai ser importante também em relação aos teus exames laboratoriais, tá? Mas essas são algumas dicas, então vejam, sempre uma fonte de carboidrato associada a uma fonte proteica, tá? Agora, a quantidade deve ser calculada direitinho para você, de uma forma geral, respeite a tua percepção de fome, mas em alguns casos essa percepção de fome ela pode estar um pouco alterada ou exagerada demais ou deficiente. Então, se você quiser orientações precisas, é importante consultar um profissional para poder te orientar melhor, mas no geral as recomendações seriam essas. Não se esqueçam de manter-se bem hidratado antes de um pedal longo, né? Então, você, durante a prática do exercício, você não vai conseguir se hidratar de forma suficiente. Então, já vá para a prática bem hidratado e faça isso no dia anterior ao exercício, tá? Bom pedal!